Manda, vamos embora. Opa, boa noite. Dia 30 de abril de 2020, com o sinal trocado para baixo. Como costumo dizer, 2020 não é um ano, deixou de ser o início da terceira década e passou a ser um marco civilizatório. Ou seja, nós estamos literalmente é, passando por um espaço liminal do espaço-tempo das coisas, né? E nesse espaço liminal onde muitas coisas morrem, muitas coisas nascem ao mesmo tempo, porque os espaços liminais são paradoxais, né, por natureza, eles não são duais, não confundir com a dualidade. O paradoxo ele contém a dualidade, né? A dualidade é uma das manifestações do paradoxo, né? Então você tem e há um sentido maior de justamente expressar o caótico com o caórdico, né? O caótico que gera o caórdico, o caórdico. Então, assim, essa coisa que nós estamos vivendo é extremamente perturbadora para muita gente. Extremamente perturbadora. Por quê? Não só porque estávamos todos, né, num rito super intenso, né, de produtividade, baseado na perspectiva utilitarista, né, dessa produtividade, ou seja, toda e qualquer produtividade ela está ligada a uma utilidade, tem que ter uma utilidade, tem que se encaixar dentro do mecanismo da sociedade que somos para ter uma utilidade, né? De repente essa máquina, toda essa maquinaria, ela dá ela refreia, ela estilhaça, ela quebra de uma forma espetacular, assim, espetacular, uma forma, como eu costumo também dizer, que nem mesmo, né, os escritores de séries distópicas do Netflix conseguiram botar isso em filme. Ou seja, nós todos viramos uma série distópica do Netflix, né? E é interessante porque ainda que a grande mídia, né, a velha mídia, rádio, televisão, inclusive as próprias mídias corporativas, né, Facebook, Instagram, etc., Twitter, embora você ainda encontre lá, né, esse, a manifestação de uma macronarrativa dizendo que nós vamos voltar ao normal, né, tipo assim, que isso é apenas uma crise, isso é apenas é apenas um momento que nós estamos vivendo, que daqui a pouco tudo volta como estava antes, né? Para quem está ligado na noosfera, para quem está ligado nesse estado mais sutil de energia, sabe que a coisa já mudou, não tem volta para o que nós éramos. O que vai existir daqui para frente é muita resistência cultural à mudança, né? A gente vai ter muita resistência cultural. E aí, exatamente aí nessa resistência cultural à mudança, que eu entendo que se encaixa a proposta da oficina local do Gili, né? E essa pesquisa maravilhosa que ele vem fazendo há um tempão sobre genealogia. Porque como nós estávamos conversando aqui antes, né, antes da gente começar a fazer o registro, né, a genealogia ela se assemelha muito à museologia, né? E não é à toa que o Gili tem proximidade com a museologia também. E por quê? Porque, veja, ao contrário do que se imagina, um museu não é um lugar de conservação, né, de conservação de cadáver, ou seja, conservação de coisas do passado, né? É um lugar de acesso a memórias, memórias afetivas, né? Todo tipo de memória, né? E é nesse tipo de acesso que se baseia a genealogia das origens, né? Não a genealogia, a genealogia dos acontecimentos, não das origens, né? E é exatamente na diferença entre as duas genealogias que está o espaço de exploração fantástico, né, que o Giri faz há um tempo razoável, posso dizer assim. E nós tivemos aqui a oportunidade riquíssima, no meu entendimento, eu acho que a Maia também sentiu assim, né, o Índio também, enfim, de a gente se conectar, né, a essa exploração do Giri. Assim, e perceber que a gente apenas, sabe, Gil, nós setamos a configuração, ou seja, a gente configurou a configuração. Até porque o tempo foi pequeno, foi curto, a gente sentiu necessidade de realmente explorar, né? Então nós estamos hoje aqui para explorar, né? Mas como hoje tem pessoas que não estavam na primeira, seria legal, Gil, fica à vontade, você meio que resumiu um pouquinho como foi
nossa primeira oficina local, né? Que foi realizada 2 semanas atrás. Você resumiu um pouquinho como é que foi para você, as canalizações que você fez, né? O que você sentiu. E depois a gente faz esse mergulho profundo. A gente já colocamos as mochilas, já estamos com a bússola, estamos loucos para explorar, cara. Vamos nessa. Manda ver, querido. Tá, eu vou fazer o seguinte. Você falou para mim falar, né, da anterior. Mas você ou outra pessoa, a Maia, não sei, poderia fazer isso? Não sei se consegue resumir assim, porque aí tem um outro olhar também sobre o que foi a outra, né? Não sei se alguém quer falar, alguém que está aqui, que participou da outra. Eu acho que a Se Maia quiser, né? adoraria. Acho que a Maia adoraria. Aí que esse microfone aqui eu não consigo ligar. Mas então, eu acho que só tava eu, né? De todas as pessoas que... A Vânia também. Cadê a Vânia? A Vânia tá. Não, hoje a Vânia não tá, mas naquele dia ela também estava. Ah, tá. Então, para mim foi assim, foi muito incrível, sabe? Uma sensação que deixou em mim de querer adentrar mais, entender mais as coisas que o Gili colocou, me despertaram muita curiosidade, porque a gente acaba descobrindo, né, quem é a gente, né? Nesses nós, né? E esses padrões. E eu, vira e mexe, assim, eu gosto muito de fazer terapia, né? E eu estou fazendo agora, online. E aí eu comentei com a minha terapeuta sobre essa questão que a gente tinha vivenciado, né? Que tinha sido muito legal e tal. E ela achou, assim, fantástico. Ela falou, esse é uma coisa, assim... Aí falou, vou te dar uma lição de casa. Para você mergulhar nessa árvore da tua família. E tentar enxergar esses padrões, né? Que o Gili colocou, tal. Aí eu fiquei, uau, mas eu juro, eu tenho uma árvore num site e eu não sei nem por onde começar. Assim, eu olhei e falei, gente, é muito difícil enxergar esses padrões. Então, eu achei essa uma exploração assim super interessante nesse sentido de descoberta, né? Desses emaranhamentos, né? E os resultados desses emaranhamentos que a gente né? Para mim foi isso, foi muito muito fantástico, assim, me deixou essa sensação muito boa. Isso que a Maia está falando, ela compartilhou comigo, né? Aí ela disse assim, Gili, como é que eu vou olhar esses padrões? Aí eu falei algumas coisas para ela, assim, né? Eu disse, pronto, temos conteúdo aí para uma segunda live. Então, assim, vai ficar aberto para qualquer fala, né? Mas, inicialmente, eu vou partir daquelas questões que a Maia trouxe, que é como olhar esses padrões. Só que, antes de olhar os padrões, a gente tem que fazer a pesquisa, né? E aí eu vou falar bem superficial, eu vou falar de como fazer a pesquisa. E quando for salvo lá no YouTube, essa live, eu vou passar para o Vini alguns sites, que é o que eu vou citar, para ser anexado junto, para o pessoal saber como pesquisar algumas coisas já pela internet, tá? Algumas coisas dá para pesquisar em casa, outras por cartório, que não é o momento, né? Mas outras dá pela internet, né? Então, essa é uma coisa, a pesquisa documental, que nós falamos superficialmente sobre ela outra vez. E depois eu vou entrar sobre um livro que eu fiz há uns anos atrás, de um lado da minha família, que é lá daquele lugar onde nós estávamos comentando... Bom, estávamos conversando antes de iniciar aqui sobre aquele lugar. E aí eu fiz um livro sobre aquela família. Isso, lá em São Joaquim. E o nome da localidade é Arvoredo, mas aí eu vou falar no segundo momento. E é interessante que esse livro eu fiz numa época que eu tinha outro entendimento sobre genealogia, que não é esse
de visualizar esses padrões para autocura, né? Que é uma possibilidade que o Jodorowsky apresenta para nós. Tem outros terapeutas que também falam sobre isso, né? Que é usar a genealogia como uma ferramenta de percepção de si mesmo, né? Mas eu vou falar desse livro porque, mesmo sem eu ter esses conhecimentos, apareceu um monte de coisa depois que outras pessoas já tinham essa percepção antes de mim, vieram me mostrar sobre isso, tá? Eu vou entrar. E aí, depois que eu falar do livro, quando eu começar a falar do livro, eu já vou falar desses padrões que a Maia perguntou, e aí a gente desdobra sobre esses padrões. Ou não, né? Porque tem os padrões que eles aparecem iguaizinhos, mas às vezes eles aparecem em polaridade, né? E o interessante não é a polaridade nem ser igualzinho, é aquilo que o Vini falou inicialmente, é o paradoxo, né? Então, que aí vai ser com cada um, como entrar no paradoxo, olhar os padrões, olhar as polaridades, porque às vezes padrões acontecem em polaridade, aí cada um vai ter que arrumar a sua ferramenta, pode ser psicomagia, pode ser o tarô, pode ser o canalista, deixa eu ver. E tem diversas terapias possíveis para a gente olhar para isso, ou simplesmente olhar para isso e romper com aquele padrão, né? Em vez de pegar aquele padrão e botar ele na polaridade, né? Eu não quero isso, então aí polariza. Pronto, é a mesma coisa, né? Mas romper com ele, né? Gili, vamos lá. Antes da gente começar a mergulhar, vale a pena de fazer o registro, que é importante, né? Que essa é mais uma oficina local da iniciativa Sem Covid-19, né? Que é uma das iniciativas da animação em rede da Estação Experimental da Edosglat, que, como todos aqui sabem, é um organismo, né? Um organismo interativo, social, localizado, espalhado aí por todo o planeta, e que está sendo lastreada, né, pelo Tolkien A2C, né? Que ainda se encontra na sua exploração alfa, mas que está sendo lastreada pelo Tolkien A2C. Ou seja, no final, quem ficar até o final vai ter oportunidade, obviamente, dessa vez com calma, né, Gi? Da gente fazer realmente o reconhecimento, reconhecimento, emissão e liquidação do Tolkien A2C, né? Que valora e valoriza o acesso, né? O acesso a experiências, a conteúdos, enfim, a tudo que a gente precisa para estar existindo nesse planeta como riqueza, né? Então, todas as pessoas que fazem isso, todas as pessoas que se abrem para essa experiência, a experiência de compartilhar, de se abrir, né? O seu conhecimento, a sua experiência, ela está conversando com o bem comum, ela está conversando com a cultura usufruto comum. Então, o Tolkien A2C, ele valora esse tipo de atitude, esse tipo de gesto, ação, como riqueza, né? E as pessoas que se identificam empaticamente, obviamente que elas fazem, reconhecem, emitem, e no caso dessas oficinas locais, elas já estão também liquidando, né? Ao vivo e a cores, que é muito bacana. Então é isso, Gil. Fica à vontade e vamos nessa, gente, que vai ser... Eu já estou com o coração aqui batendo forte. Vamos nessa. Nossa! Então, sobre a pesquisa genealógica em si, ela começa por si mesmo, né? Então, tipo assim, lembrar uma coisa, nem todo mundo vai ter a oportunidade de pesquisar na integridade, né? A sua genealogia. Quem é adotado, pesquisa da família de que é adotado, que vai encontrar padrões lá. Não é à toa que a pessoa é adotada por aquela família. Se tiver só um lado da família, pesquisa aquele um lado da família, se é criado pelo avô, pela tia, sei lá. Vai aparecer questões suas lá. Eu não tenho dúvida sobre isso, né? Se foi criado por uma entidade, pega a história dessa entidade, quem eram as pessoas que estavam à frente, não tem... aparece. Na verdade, até para nós, os nossos professores, amigos dos nossos pais, que é paralela à genealogia, aparece questões nossas, não tem? É incrível, assim. O nome da gente, né? Se foi baseado num artista, tipo eu, Giliardi. Na época era um artista que fazia sucesso, né? Então, tem. Às vezes a gente puxa para o campo essas questões ali relativas ao nome, o que significa o nome. Tá. Pesquisa.
Primeira coisa, certidão de nascimento. Ah, eu tenho a certidão de nascimento, lá já tem um desdobramento inicial, que é o nome dos meus pais, o nome dos meus avós e minha data de nascimento. Depois, na certidão dos pais de nascimento, você vai ter o quê? Os seus avós e os seus bisavós. Para quem está começando a pesquisa, eu sugiro, chegou nos bisavós, deu uma paradinha, meus irmãos. Os irmãos dos meus pais, os irmãos dos meus avós, o que meus pais lembrar, e se tentar conseguir os irmãos dos bisavós. E os cônjuges, né, com quem é casado. Por que isso? Agora eu vou falar da pesquisa em si. Porque se eu não consigo uma certidão de nascimento do meu avô, de repente eu consigo uma certidão do irmão dele. E assim eu consigo desdobrar a genealogia, né? Para o passado, né? A partir disso, tá, aí eu, na minha certidões dos meus pais, certidões de óbito, certidões de casamento, essas certidões básicas eu já vou ter coisa. Depois, pesquisa em arquivo, museu, pesquisa em cemitério, pesquisa em cartório, né, que às vezes é meio caro, mas às vezes uma certidão ou outra a gente só vai encontrar no cartório, às vezes agiliza um pouco a pesquisa também, né, a gente no cartório. Mas como agora não dá para ir em museu, em arquivo, e muito menos em cemitério, existem algumas possibilidades pela internet. Existem museus e arquivos que têm documentação na internet. Então, por exemplo, a Biblioteca Nacional, eles têm um espaço que é a Hemeroteca. A Hemeroteca é um espaço de arquivo de jornais do Brasil inteiro. Nesse arquivo de jornais do Brasil inteiro, é muito prático. A gente coloca o nome das pessoas lá, início do século XX para trás, século XIX, coloca o nome da pessoa, o estado, e se tiver em algum jornal, vai aparecendo aqueles nomes. É maravilhoso, assim, você vai encontrando. E aí você encontra onde a pessoa morava, às vezes encontra um obituário no jornal, litígio, não é só a alegria que aparece na genealogia, né? E aí, com essas informações, a gente vai conseguindo mapear o que é essa família, né? Tem um site que é dos Mormons, que é o Family Search. Eu não sei se fala assim, tá? Que eu não entendo inglês. Mas depois, lá no vídeo, vai estar anotadinho o site direitinho. E lá, os Mormons têm o maior arquivo sobre pessoas do mundo. E lá está disponibilizado livros de cartório, livros de igreja, do mundo inteiro, tá? E lá a gente consegue pesquisar muita coisa. Do Brasil mesmo está muito legal, assim, tem muitos livros, muita coisa que consegue digitando o nome dessas pessoas. E aí, digitando o nome das pessoas, você consegue desdobrar essa genealogia. Já tem algumas pessoas que fazem a genealogia lá dentro. E falando dessa genealogia lá dentro, eu vou falar o seguinte. A Maia citou que tem uma genealogia dela que está na internet, né? Minha sugestão é a seguinte. Quando botar genealogia nesses sites de genealogia, sugiro colocar informações básicas para você poder desdobrar sua genealogia. Mas eu sugiro ficar com software seu pessoal. Inclusive, depois quem quiser mandar uma mensagem para mim pelo WhatsApp, pelo Facebook, aí manda um e-mail, eu mando um software livre, que é o PAF, que você pode usar à vontade. Eu conheço uma pessoa que botou já 20 mil nomes lá e não deu pau no software, né? Então, dá para você ir colocando esses nomes e guardar para você a pesquisa e depois você disponibiliza para quem você quer. Por que eu estou dizendo não botar nesse software de internet? Porque você vai lá, coloca para desdobrar a sua pesquisa e esses materiais são usados por algumas empresas que elas comercializam esse seu conhecimento, essa sua pesquisa, né? Não é só disponibilizar a pesquisa, elas buscam em diversos sites e usam para comercialização desses dados, né? Então, esse cuidadinho, né? E assim, ó, tem muito material que dá para encontrar na internet, tem os blogs, tem muitos blogs, que é um espaço bem interessante, que vai ter pesquisas de várias famílias e vai esbarrar em famílias nossas. Quanto mais para trás a gente for na genealogia, mais informações a gente vai encontrar na internet, né?
porque aí encontra muitas pessoas assim que pesquisam isso. Então, por exemplo, assim, a gente tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós. Aí 8 bisavós, olha quantas possibilidades de família que a gente já tem. 16 tataravós, já sei 16 famílias diferentes. Às vezes a gente não lembra das famílias das mulheres, que elas costumam agregar os sobrenomes dos maridos, mas é uma família também. Né? Então, ali tem uma outra família, que é a família daquela mulher. Né? Então, o sobrenome da mulher também é interessante. Na hora da pesquisa, esse mesmo. Esse é o Maritege, né? Esse aí é outro. Esse aí comercializa todo o material que a gente colocar lá, tá? Só para saber. Então, você coloca lá, mesmo que você pague, você coloca o conhecimento e eles comercializam esse material, né? Que é o Maritege. O Family Search, o Maritege pega o material do Family Search, tá? Que você colocou da sua pesquisa. Mas, enfim, cada um se relaciona do modo que achar melhor desses materiais. E no Maritege, se você pagar, que é esse que o Vini mostrou, tem bastante informações lá, né? Mas aí tem que pagar para você acessar essas informações. Bom, aí já tem uma nuvem de possibilidades do que dá para encontrar. Eu falei existe muito material, né? Lá da Biblioteca Nacional, que tem a hemeroteca, vai ter algumas hemerotecas de alguns estados, aqui de Santa Catarina tem uma hemeroteca de Santa Catarina, Rio Grande do Sul acho que também tem, Rio de Janeiro e São Paulo, claro que tem, né? E aí a gente vai encontrar de alguns estados brasileiros, vários estados brasileiros têm esse material, e a gente consegue desdobrar pesquisas sobre a genealogia. Muito bem. Arquivo Nacional. Aí, inclusive a página que o Vini trouxe já é um espaço de conservação. E o Family Search. Se vocês souberem de algum arquivo que está degradando no Brasil e as pessoas querem dar acesso a esse conhecimento, o Family Search ele traz essa possibilidade de, com voluntários, de digitalizar esse material. Lembrando que digitalizar não é conservar, né? O suporte papel, como conservador restaurador, vou falar isso, né? O suporte papel, até hoje, é um material que nós temos de maior longa duração de conservação. Mas é interessantíssimo que ele seja digitalizado. Então, tem 2 coisas aí. O suporte papel, que seja conservado, e a conservação em suporte digital, né? Que a gente tem alguns anos aí de conservação e de acesso, é muito interessante, né? A documentação digital. E tá aí, o Family Search, né? Nossa, tem muito, muito material lá no Family Search. É incrível. Aí eles exigem que faça um cadastro também, né? É um site bem interessante, assim. Já passei algumas madrugadas que eu esqueci, quando eu vi o galo estava cantando, estava amanhecendo, e eu disse, ai meu Deus, tenho que ir trabalhar. E não dormi a noite toda. Bem nesse lugarzinho aí, você tem que criar um login para você poder acessar. Mas é tudo gratuito lá dentro do Family Search, tá? Bom, isso é um vislumbre inicial sobre essa pesquisa documental, que ela vai ajudar bastante na busca. A partir da pesquisa documental, aí eu pesquisei de várias famílias, mas uma família me deu muita atenção, que é essa daqui, a família Rosa, que era com documentação, pesquisa, que a Maria Rosa, que era irmã da minha avó Joana Rosa, que é essa que está no banner, né? Que é a Joana Rosa e o Valmor Joaquim de Souza, que são os pais do meu pai, está ali no banner, né? Que é um retrato pintado, que era muito comum na época de nossos avós, né? Era tipo, o Vini usou uma expressão uma vez para mim, tipo um perfil, né, Vini? Como é que tu falou? Um perfil de Facebook, de Instagram. Né? No caso, não tinha Instagram, eles botavam na sala da casa. Então, era muito comum em todos os lugares do Brasil, né? Esses retratos pintados na sala da casa, do casal, dos pais, dos 2 lados do casal, dos filhos, né? Então, tirava as rugas,
ajeitava o cabelo, assim, se na fotografia não tinha ficado direitinho. E aí ficava mais ajeitado, né? Eu vejo assim, por exemplo, século XIX, isso é uma impressão minha, tá? Eu vou criar uma impressão que eu tenho. No século XIX, quem tirava um retrato, mesmo fotografia, tu tinha que ter grana, dinheiro, né? E anterior a isso, nas pinturas, era praticamente a nobreza que fazia isso. Então, quando tem um retrato pintado no início do século XX, final do XIX, eu vejo assim um desejo de nobreza, não tem? Um desejo de eternidade, né? Tu coloca aquela pintura, né, na sua casa. Esse aí mesmo, ó, é muito comum, vai se encontrar vários no Brasil todo. Olha, eu não tenho dúvida, toda a família, das mais ricas, mais pobres no Brasil, um retrato desse já viu na casa de algum parente. Gente, dos mais pobres, tá? Olha, pode ser até raro em algumas famílias, mas tem. Assim, é incrível. Assim, se não tem na casa de um, tem na casa do outro, que era muito comum. Inclusive, até a década de 80, no Nordeste brasileiro, se encontrou ainda pessoas que faziam esses retratos. Uma pena que a gente perdeu esses artesãos, porque eu queria um retrato desse meu em casa. Não dá para ter. Né? E é muito interessante, né? Ali, às vezes as pessoas nem se reconhecem naquele retrato, de tão diferente que fica, né? Muito bem, do livro. Esse livro, eu fiz numa época que eu não tinha essa impressão sobre essa questão dos padrões e das repetições. Eu fazia uma pesquisa documental e eu queria muito valorizar meus avós, tios-avós. Eu vi que alguém escreveu alguma coisa. Se alguém quiser ler, legal. Passou muito rápido assim e eu estou no celular e eu não consigo dar conta, né? Isso é o desenho, uhum. E tem alguns casos que era o retrato pintado, fazia foto e esse aí retratava e depois pintava. Eu acho muito legal esse retrato, é muito incrível. Ó, tipo esse que tem um véu, né, na cabelo. Às vezes acontecia de mulheres que nunca tiveram um retrato de casada. E aí tinha um retrato dela quando ela, esse é o depois de muito retratista. tempo... Desculpa, Gílio, desculpa, fala. Sim. Ó, tá vendo? As pessoas velhinhas. E aí a pessoa renovava o rosto. Eu quero um retrato de casada. Aí botava, faz o véu assim, sabe? Ou simplesmente ela não teve o véu no casamento dela. Eu dizia, eu quero um retrato de casada, que é o meu sonho. E ali naquele momento ela faz um retrato de casada. Não tem? Eu acho fantástico, assim, é muito interessante isso. Eu sou apaixonado por esses retratos, né? Diga, Vini, que você ia falar. Você falou não, exatamente. O que eu ia falar é exatamente isso. Tem uma questão de status, sem sombra de dúvida. Tá muito ligado isso aí. Tem uma questão de perenidade, de você tornar perene uma relação. É como se você estivesse estampando a alma da relação. O retratista estivesse artisticamente estampando a alma da relação na hora que ele faz o retoque da fotografia. Tem essa questão também da indumentária que não havia, né? Ou por falta de condição na hora que ocorreu a junção, né, das duas pessoas, teve o casamento, coisa do gênero. Cara, dá de tudo, cara. E vou te falar, o primeiro experimento da estação, que fica em Niterói, né, no Parque da Cidade, Experimenta Seu Jorge, Maia e todo mundo que está aqui, Derô, Gabi, Mindy, na sala de estar deles tem exatamente isso aí. Tem exatamente uma foto feita por um retratista dos dois, né? Dos dois, inclusive, mais jovens. Até hoje. Então, é uma coisa que a gente ainda vê por aí, cara. Ainda vê por aí. Aqui no interior a gente acha, assim, várias casas esses retratos, né? Mas é uma pena que não se faça mais nesse sentido, né? Eu acho uma graça. Mas assim, por exemplo, da primeira oficina também foi um retrato desse pintado, que era um dos meus avós maternos, que é a Constância Coelho e o Gustavo Elisiário dos Reis.
ele é um retrato, inclusive, que os dois não tiraram junto. Eu já vi os retratos originais da fotografia mesmo, que a minha família levou para o retratista pintar. Então, era uma foto 3x4 do meu avô e uma foto 3x4 da minha avó. Fotos distintas que eles juntaram elas no mesmo retrato. Então, depois, com toda aquela edição, né, linda daquelas pinturas, né? Tá, do livro. Aí eu fiz o livro, aí eu queria valorizar essas pessoas que me auxiliaram muito na pesquisa, que tinham a ver comigo. E outra coisa que é muito importante para mim, que é o devir arte, né? Então, para mim, era muito importante que fosse bonito. Então, eu queria disponibilizar duas coisas que eu tenho importantes para mim, que era a pesquisa. Então, cada página, assim, ó, tem páginas aqui, ó, não sei se vai dar para ver, mas tem isso aqui de escrita e o resto aqui embaixo é a pesquisa. Então, as fontes que eu usei. Porque eu pesquisei muito e muitos anos. Então, eu queria salientar a pesquisa que eu fiz. Porque eu não fiquei escrevendo sobre as pessoas. Então, se alguém... Então, eu fiquei... Beltrano, que é filho de Brentano, nasceu em não sei qual data, mas eu queria deixar a fonte, porque se alguém quisesse desdobrar sobre aquelas pessoas, era só ir naquele documento. E naquele documento, tu conseguiria desdobrar. Tu conseguiria? Não, tu consegue. Tu vai lá naquela fonte, pesquisa aquele documento e tu vai conseguir desdobrar sobre a pessoa. Porque às vezes tem um inventário, um litígio, e lá no inventário tu vai ler onde a pessoa morava, quantos filhos ela tinha, onde é que era a casa dela, se ela tinha poucos bens, se ela tinha muitos bens, se é um litígio, o que aconteceu no litígio, né? Se ela é um réu, se ela é a vítima, né? Como é descrito, se ela é inocentada ou não, ou se o litígio não dá em nada. Então, eu não queria desdobrar o litígio e nem o inventário naquele momento. Mesmo porque os meus tios-avós estavam muito velhinhos, não tem? E eu queria escrever o livro antes que eles morressem. E realmente eu tive a infelicidade logo depois que eu fiz o livro, a dona da casa aqui, ó, que o nome do livro é A Casa do Arvoredo, foi onde meus bisavós fizeram, e onde minha avó nasceu e os irmãos dela, ela faleceu logo em seguida que o livro foi editado. A Casa do Arvoredo é o nome do livro. A Casa do Arvoredo. No Arvoredo tem várias casas, mas essa é a Casa do Arvoredo, que era a casa que foi construída pelo Crispiniano Rosa e Augusta Pereira da Silva, que eram meus bisavós. Então, eu botei a pesquisa e a questão, ó, não sei se dá para ver, aqui tem várias fotos de inventários que eu encontrei, eu botei as fotos, e eu desdobrei sobre o armorial brasileiro, que o Ariano Suassuna fundou, que é um movimento de arte. Eu vou falar um pouquinho do armorial, tá? O armorial foi um movimento artístico da década de 60, 70, de protesto artístico, onde o Ariano Suassuna dizia o seguinte: o que é o armorial? O armorial são livros cartoriais do século XIX, XVIII, XVII, XVI, até lá na Idade Média. E nesse livro cartorial tinha o quê? Os brasões dos nobres. E quem dava os brasões? Eram os governantes, os reis e os príncipes diziam: você tem direito ao brasão, né? Então, lá estava o brasão, que é a marca daquela família, né? Para quem... tá, o Vini disponibilizando lá. E aí, lá tinha essa marca da pessoa que era dada por um rei, por um príncipe, sei lá. E no cartório estava lá escrito quem tinha direito a brasão ou não. Ariano Suassuna vai dizer que o armorial verdadeiramente brasileiro, ele vem do povo e não da nobreza, não dos governantes. Eu não preciso de um governante para dizer se eu tenho direito a uma marca ou não. Eu fiquei alucinado com isso, porque a partir da justificativa dele, ele me convenceu. E ele disse: onde vai estar essas marcas de nobreza do povo brasileiro? Que vem essa marca de nobreza, vem do povo. Eu decido qual vai ser a marca. Não é o governante que vai dizer se eu tenho direito à marca ou não. Então, ele vai falar dos estandartes das irmandades, das maracatu, sei lá, dos folguedos. As pessoas decidiam como eram aqueles estandartes, né, das irmandades,
e aquele estandarte me representa. E ele vai falar também dos times de futebol das metrópoles. As pessoas usam aquele brasão do time de futebol, é o meu time do peito, e coloca aquela marca, que é um brasão, na sala da sua casa. E diz, esse é o meu time do coração. E lá está um brasão na sua sala da casa. Mais do que isso, ele vai dizer no interior que tinham as marcas de gado. Os que tinham dinheiro tinham suas marcas pela quantidade de gado, mas o sujeito que tinha uma reis, um boizinho, também tinha sua marca. E quem decidia essa marca não é o governante. É o sujeito que dizia, ia lá, sei lá, por herança, ou sentado na sala, ou sei lá como, ele ia lá e desenhava a marca que ele ia marcar o gado, que é uma marca de propriedade, né? E em muitos casos, essa marca era tão forte do marca-gado que ia para o oitão da casa, sabe? Aquela parte assim, oitão. É um termo de carpintaria, onde tem esse triângulo no alto da casa e a pessoa marcava isso, ó, o movimento armorial. E eu achei lindo tudo isso, né? E como é arte, faz muito sentido para mim. O Ariano Suassuna estava falando de arte. O Jodorowsky, quando fala de metagenealogia, eu gostei da metagenealogia, porque o Jodorowsky fala de arte também lá na metagenealogia. Então, tudo fez sentido para mim. Então, a partir da minha pesquisa, eu fui nas marcas que tinha a minha família. Então, eu encontrei o quê? Os marcas de gado. Essa família especificamente é da Serra Catarinense. E lá tem essa força do gado muito grande. O meu pai saiu com 18 anos de lá, e mesmo com 18 anos ele tinha uma reis, um boizinho lá novo, e para aquele um boizinho dele, ele tinha uma marca, não tem? Então, ele fez, e com 18 anos ele veio para o litoral e já não tinha mais gado aqui. E não faz sentido nenhum, é litoral. Raro que tem um boizinho aqui no passado e hoje, né? Então, ele tinha uma marca. Mas, contemporaneamente, hoje, eu, por exemplo, não tenho um gado e eu criei uma marca para mim, não sei? E aí eu convidei a minha família, minha nuclear, meus pais, meus irmãos, a cada um criar a sua marca, né? E deixar claro, botei no livro, mas deixar claro que essa marca era uma marca de cidade, né? Ai, meu Deus, tem um povo aqui querendo falar comigo no WhatsApp e eu não posso falar agora, vou fechar aqui. Ai, Jesus, meus amigos. E aí... Ai, deixa eu responder eles aqui, tá? Espera aí, deixa eu ver se eu compartilho com eles aqui a live. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Desculpa, gente, interromper um momento. Tá. Desculpa, gente. Desculpa, mas é isso. Faz parte. Aí eu fiz uma parte pegando isso daqui, as marcas muito antigas que eu encontrei, que foi um parente meu que me conseguiu, o Henrique, que era do vô dele. Esses daqui eu consegui inventário. Depois, esse daqui eu fui conseguindo com os parentes. Esse era do meu bisavô, dos meus tios-avós. Aqui da minha tia-avó, e esse aqui é do meu pai e dos meus tios, de primeiro grau. E como eu não tenho gado, e não é do meu interesse, pelo menos agora ter um gado, né? Ai, meu Deus, espera aí. Ai, desculpa. Aí eu convidei meu pai já tinha a marca dele, que eu mostrei ali. Aí criamos uma marca para a nossa casa familiar
E aqui, ó, tem um J de Joana, que é a minha avó paterna, e aqui tem um... Ah, não, aqui tem o J de Joana e aqui tem um C de Constância, que é minha avó materna. E foi a ideia do meu pai. Eu fiquei pensando, aí criamos esse desenho. Aqui a minha mãe criou uma marca para ela, um barquinho, que ela é da beira da praia, e um Z, que é Zenildo o nome dela. Essa marca aqui é a minha marca, que eu tenho desde guri, desde uns 15 anos. A marca do meu irmão Glauber, que é um barquinho também. Ele é engenheiro de aquicultura, então ele é meio pescador. Ele é pescador, então é um barquinho. Essa daqui é a marca da minha mana, que é as iniciais dela, do meu cunhado, Rubina Henrique. E aqui é uma marca que a minha irmã e o meu cunhado criaram para os dois. Eu criei para eles, eles aceitaram para eles. E aí, a proposta de criar é tipo assim, o que eu tenho, meu? Eu tenho meus livros, sei lá, eu tenho meus cadernos, e aí eu uso no meu caderno, eu não uso, porque é uma brincadeira, né? Um lúdico. E como uma brincadeira devocional lúdica, eu peguei cada um dos meus tios-avós no livro, depois vocês vão entender a conexão, tá? Parece vaidade eu ficar só falando do meu livro, mas eu já vou entrar nos padrões, tá? A gente já vai entrar lá. Sem querer eu fiz essas coisas que eu estou falando para vocês. E essas coisas, só para já dar uma introdução sobre essa questão dos padrões, essas questões, mesmo inconsciente, elas têm muito a ver conosco. Essas marcas, os nomes da gente, mesmo de modo lúdico, de brincadeira, aquelas marcas de família. E outra coisa, de empoderamento também, não tem? Que isso, não tem? Eu tenho brasão. Eu tenho brasão porque eu fiz, não tem? Não é porque o fulano escolheu. Nobreza. Eu escolho essa nobreza para mim. A nobreza de mim para mim, não tem? Aquelas ordens, né? Que os reis... Ordem de não sei o quê, e aí recebi uma medalha. O Ariano Suassuna se propõe uma monarquia onde eu sou rei. Então, eu crio as minhas ordens, e eu crio a minha medalha, eu penduro a minha medalha. Uma ordem privada, né? Que é minha. Não preciso de governante para empoderamento pessoal. Não tem? E como performance artística, não tem? Não é para me dizer que eu sou o cara, não tem? Ou não, precisa de medalha ou não medalha. Eu tô aqui falando de performance, não tem? Por exemplo, aqui, ó, meu tio-avô, o nome dele era Ardim. Era o irmão mais velho da minha avó, ele morreu com 19 anos. Olha o retrato pintado dele. Que coisa mais linda, que coisa mais chique. Eu nunca vi uma foto dele. Só desse retrato. Então, não sei se na foto original tinha esse chapéu charmoso aí, né? Então, talvez lá na pintura o cara decidiu colocar esse chapéu charmoso. E ele morreu com 19 anos. Uma árvore caiu em cima dele e dias depois ele faleceu, né? E aí, como devocional lúdico, eu fiz o seguinte. Eu fui atrás do santo onomástico. O que é um santo onomástico? Que se refere ao nome, né? Então, um santo do mesmo nome. E aí eu encontrei o São Ardim. Santo Estevão Ardim. Eu jamais, né? Ardim, senão que eu imaginei que ia encontrar um santo. Encontrei, ó, tá aqui. Aí o que eu fiz? Eu peguei, eu mesmo e desenhei o Santo Ardim. Peguei os símbolos lá e resolvi desenhar o São Ardim. Está aqui o São Ardim. E coloquei no livro. E aí eu coloquei uma pequena citação, quem quiser saber a história de São Ardim, que eu não ia ficar desdobrando. Vamos ver o que eu botei. Confessor da Ordem Cisterciense, que eram monges, grande colaborador na formação da espiritualidade na Ordem Cisterciense. Pronto. E depois, se quiser saber mais da vida dele, é só buscar. Está aqui. Né? E aí, assim, eu fui fazer de cada um dos meus tios-avós. Aí uma amiga minha, a Aide, disse assim, depois de muitos anos, depois de alguns anos que tinha sido publicado o livro, ela disse, Giliardi, presta atenção nisso que tu fez. Que ela já tinha um conhecimento sobre... Ela fazia essas terapias parecidas com a da Maia, né? De olhar para a árvore genealógica e ver padrões, né? E aí esses
E aí, quando ela falou isso, a ideia, eu fui buscar o meu santo onomástico. Meu nome é Giliardi. Mas veja, o meu apelido é Gile, desde criança. E eu me aceito ser chamado de Gile. E aí, tem um santo francês, o São Gilles, né? E aí, eu procurando sobre a vida dele, eu fiquei muito incomodado, porque encontrei alguns padrões sobre a vida dele que tinham a ver comigo. E depois, outra coisa, nesse mesmo livro, teve alguns tios-avós que eu não encontrei o santo do nome. Tipo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó. O tio Nabonazar. Imagina, gente, Nabonazar vai ter um santo com esse nome. Mas já que Nabonazar não tem santo com o nome dele, então o santo do dia do nascimento. E aí, eu encontrei o São Elesbão, né? E aí, eu também fui buscar o meu nome, o santo do dia do meu nascimento. E aí, eu fui ver algumas coisinhas sobre a vida daquele santo e senti muito incomodado também, porque lá encontrei coisa minha. Encontrei uns padrões lá que quem tinha me sinalizado inicialmente foi a ideia. Aí fui estudar o Metagenealogia de Jodorowsky e outras leituras que alguns amigos me ofereceram, inclusive a Aide, e a Mônica, Justino, e outras pessoas, a Paula Tonon Bittencourt. Várias pessoas vieram com algumas literaturas e eu fui ler sobre elas, né? E fui começar a encontrar esses padrões. E aí, sem querer, eu botei essas questões. Né? Outra marca brasão, ó, atrás do livro, que eu criei, eu deixei bem claro no livro que foi criada, que essa família minha é Rosa, o nome deles. Aí eu peguei uma rosa, deixa eu ver aqui o desenho que é mais fácil de ver. Tá? Aqui, ó. Isso aqui eu criei, né? Eu digo que é uma marca brasão. E aí eu peguei uma rosa, que é o onomástico da família. E esse lugar Arvoredo, lá em São Joaquim, uma localidade, o nome direitinho é São Sebastião do Arvoredo. E é o símbolo que representa São Sebastião, são as setas. Aí veja que tem as setas atrás. Né? Então, o que eu quis dizer com esse desenho? Que são os rosas, a família rosa de São Sebastião do Arvoredo. Porque existe um monte de família rosa. No Brasil inteiro, no mundo inteiro, inclusive em São Joaquim, que é esse município onde tem essa família, existe mais de uma família rosa. Mas aí eu quis dizer qual família rosa eu estava me referindo, que era os rosas de São Sebastião do Arvoredo. E essa ideia de que a localidade se refere a um santo, esse santo que foi devoção de muita gente da família, e tem muito a ver sobre esses nossos padrões. Sugiro dar uma olhada nessas questões. É uma festa muito importante nessa localidade. Gente, em termos territoriais... Uma coisa. Diga, Maia. Diga, porque essas coisas vieram a partir de suas dúvidas. E outros também quiserem falar, falem. Não, tudo bem. E acho até legal também você falar das coisas que você falou da outra vez, né, para situar bastante como que funciona essa construção, né, de quem sou eu, né? É bem interessante isso. Mas eu fiquei pensando aqui, essa história do santo, eu não sei se eu entendi bem. Por exemplo, a pessoa nasce num dia, vamos supor, 8 de dezembro, que é dia de Nossa Senhora, não lembro o que, mas isso. Tem uma lá. Tá. Então, quer dizer, você está dizendo que só o fato dela nascer naquele dia, não? Eu vou fazer uma pergunta para te dizer se sim ou não. Tá. Por exemplo, não sei, porque você tem um motivo de falar 8 de dezembro? Porque eu sei que tem uma santa, porque minha mãe nasceu nesse dia. Minha mãe nasceu Ótimo. Nesse... Sua mãe era católica? Não. Minha mãe não era. Dela? E os pais dela? Acho que minha avó era. Eu acho que a minha avó Pronto. Então, se a sua avó era, tem já algumas questões. A mãe dessa avó era católica? Eu não sei. Deve ser, porque a maioria das pessoas eram católicas.
Então, se a família atrás era católica, tem. Eu não vou dizer que tenha claramente, mas eu acho que é uma questão para observar. O santo do dia lê a historinha, às vezes, da pista, sobre essas repetições nossas. Entendeu? Por exemplo, se eu sou de família luterana, se, por exemplo, os pais da sua mãe fossem luteranos e eles realmente estivessem lá na Alemanha, numa comunidade luterana, onde, vou botar aspas, não tem referência sobre santos, aspas, tá? Porque a Alemanha é Europa e muito tempo de catolicismo, né? Talvez não tenha algo a ver, tá? Mas, como nós aqui no Brasil temos uma cultura católica, forçada ou não, não interessa, não estou dizendo que tem a ver com a sua mãe, mas eu acho que é interessante olhar também esses padrões. Por exemplo, o nome da sua mãe é o mesmo nome dessa santa? Então, eu acabei de lembrar que é. Batata. Não. Olha lá que tu vai encontrar questões lá, tá? Vai encontrar questões, então. Na santa? Na história da santa? Não. É isso que você Na história da santa, você vai ver questões sobre a sua mãe. É? A santa, você não quer olhar para a santa, você quer olhar para sua mãe, né? Sim. Na verdade, não é nem para sua mãe, que é para você. Então, olhar para essa história da santa, talvez, olha só, traga pistas sobre a sua mãe. E trazendo pistas sobre os padrões da sua mãe, vai ter informações sobre você. Por exemplo, Maia é um nome de nascimento? Não, meu nome é Maia Lu, é em nome indígena. Pronto. Saber sobre esse nome é interessante. Outra coisa legal era tu saber por que teus pais colocaram esse nome. Quem é que escolheu? Foi o pai ou foi a mãe? Foi meu pai, porque ele morou no Xingu. Pronto, aí já tem um monte de informação, né? Né? E o seu pai era indígena? Não. Tá? Apesar de provável... Ele pode ser que a gente, eu acho que eu tenho sangue negro, índio, alemão, italiano, mas ele é mineiro, meu pai, na verdade. Mas ele deve ter índio, negros, porque meu pai também ele era mulato, assim, ele tinha uma pele escura. E então, mas a vida dele foi na cidade, cresceu na cidade, não sei a história anterior. Assim. Agora eu vou, olha, não vou dizer que mas o fato de o teu pai ter parado no Xingu, pode ter certeza que tem questões aí. Tu acredita que não? Dá o nome de uma filha, nome indígena, e ele sabia o significado do teu nome. E mais ou menos, ele não sabia me dizer. Eu tive que descobrir. Você descobriu esse significado. Sim. E você sente alguma coisa desse significado em você? Sim. Entendeu? É mais ou menos esse. Sim. Então, por exemplo, o significado do nome dessa santa, da sua mãe, talvez tenha informações sobre a sua mãe. Né? Entendi. Mas assim, tu quer mudar tua mãe? Não. Tu quer te mudar ou não, né? Ou tu quer só olhar para ti, né? Tu olhar para si, saber esse significado do nome da tua mãe e ver que ali tem questões, não tem? E ter consciência disso, já é um salto. Por exemplo, você falou de olhar para a genealogia lá, a sua terapeuta, né? O seu nome, o significado do seu nome já é bastante coisa para te levar para ela, tá? Inicialmente. Para ela? Você saber o significado do teu filho. Porque ela sugeriu que você fizesse a genealogia. Sim. Para olhar para esses padrões, né? Sim. Então, o seu nome, se você souber o significado do nome dos teus pais, se tem essa similaridade com alguns santos, com um artista, com o nome do professor. Santo é uma pista, não tem? Pode ser o nome do professor. Sim. São umas coincidências que... essas coincidências que não são... Oi? Um tio morto. Morreu um tio e a pessoa recebeu o nome do tio morto. Nossa,
bem complicado, inclusive, bem pesado o negócio desse. E é muito comum, tá? É o que eu tenho para dizer, é muito comum. É pesado? É pesado e é muito comum, tá? Ainda hoje. Né? Mas é interessante olhar para isso. Para agregar um pouquinho ao que o Gili está passando para a gente de uma forma tão rica, Maia. Quando você vai estudar, por exemplo, o feudalismo na Baixa Idade Média e da Baixa para a Média Idade Média, né? Quando você vai estudar, você vai pegar aqueles historiadores que fizeram pesquisa de campo, né? Fizeram pesquisa de campo junto com arqueólogos e junto com antropólogos, enfim, levantaram. Você vai ver que a questão dos marcos, né? A questão dos marcos das famílias, eu não estou falando só da nobreza, os marcos da família está em tudo. Está em tudo. É como se você fizesse uma demarcação de espaço e tempo que você pudesse acessar a qualquer tempo, né? E guarda um significado que vai para além, muito além de uma estátua, por exemplo. Vai para muito além de uma delimitação de corpo. É tipo assim, então é uma coisa que está numa dimensão metafísica. Quer dizer, e o metafísico, né, ele foi reduzido a algo esotérico na nossa cultura, extremamente reducionista, materialista e racionalista, né? E o metafísico está presente na nossa vida de uma forma absurda o tempo inteiro, né? Então, o que o Gil está nos propondo, através de você, é que a gente explore isso, né? Que a gente vai se surpreender com muita coisa, né? Isso que ele está propondo aí, fazer esse tipo de exploração. E, Gil, vai dar 8 horas, querido. Aí eu vou fazer aquela pergunta seminal. Nossa! Então eu só vou desdobrar esse restinho. Deixa eu fazer uma Olha, Maia, eu não respondi 1/3 do que você perguntou. Tá, quem aqui ia perguntar alguma coisa? Não, sim. Eu quero fazer uma colocação, assim. Mas eu vou querer desdobrar essa questão do esotérico, tá? Antes, diga, Rodrigo. Então, eu percebo muito, assim, claramente essa, digamos, força do nome, da data, né, e com as características, né, por mim mesmo, né? Então, assim, eu nasci no dia 26 de setembro, então, que é Cosme Damião. Então, assim, eu tenho muito essa coisa, né, do lúdico, do infantil, da brincadeira. Carrego muito esse espírito dentro de mim, assim. Mas eu nunca tinha pensado de acessar essa dimensão genealógica. É interessantíssimo. O Vinícius colocou uma coisa da Idade Média, mas tem aí algumas coisas aí que são muito discutíveis, né? Eu já vi alguns estudos, né, de historiadores e antropólogos mesmo, né? Por exemplo, até um certo período de tempo, as pessoas não tinham nome na Europa, né? O sobrenome era algo que não existia, né? Por exemplo, eu carrego o sobrenome Porto, né? Por que esse sobrenome Porto nasceu? Né? Pessoas nascidas na cidade do Porto, né? E aí, então, assim, porque o sobrenome era uma dimensão que, de verdade, naquelas culturas, eles passaram a existir num certo período de tempo, né? Eles são invenções, assim, muito invenções, assim, muito no campo do comum, né? Tem essa coisa dos brasões e tal, mas, assim, o sobrenome é algo extremamente do uso do comum, né? O Porto, por exemplo, como exemplo, né? Não estou dizendo que a tua família seja desse lugar. Eles podem ser esse que recebeu esse primeiro sobrenome Porto. Ele pode ser o cara nascido na cidade do Porto. Ele pode ser do Porto. Podia ser trabalhar no Porto. Isso. Né? Descrever a atividade dele, sapateiro, ferreiro, Schumacher, etc. É muito comum. É verdade. Então, assim, eu vou falar bem rápido das coisas que eu queria falar para a Mai, que aí a gente desdobra um outro dia. Mas, assim, olhar para o significado do nome, a data de nascimento, a data de falecimento. Existem muitos nascimentos próximos de falecimento de pessoas da família. Então, isso tem relação. A gente pode desdobrar sobre essas relações. Um psicogenealogista vai falar melhor do que eu sou genealogista, não sou psicogenealogista, eu sou artista,
não tem? O negócio é performance, né? Mas, enfim, a gente pode falar sobre isso nesse lugar de genealogista, de artista, né? De tarólogo. Nesse lugar eu posso falar sobre isso. E aí tem padrões. Quando o Vini fala do esotérico, isso que o Rodrigo falou, as pessoas não tinham sobrenome, mas o fato de a pessoa ter nascido num lugar, mesmo ela sendo vassalo, aquelas questões têm a ver com aquelas pessoas, elas representam sobre elas, signos que estão dentro das catedrais, estátuas das praças, a rua que morava, a casa, olha, gente, a cor da casa, enfim, muita coisa. O esotérico, os símbolos esotéricos, o local, essa Idade Média tem uma ligação muito grande com a astrologia indígena, as mitologias. É isso. Gente, tem coisa, tá? Ei, Gili, eu tenho uma Obrigado. pergunta que você pode talvez responder só no próximo capítulo, que só para me deixar super ansiosa, que é meu nome, assim, é um nome criado. Eu sou a primeira pessoa que tem esse nome, que é Deroila, ou Deroila, ou conforme for a leitura de cada um. E aí eu queria saber quando o nome é inédito, como que a gente pode construir e registrar um significado para ele? Esse nome, ele foi construído, teve um porquê de construir ele, né? Foi assim. O nome dos teus pais? É o nome dos teus pais? Não, Não? seria muito comum, mas na verdade foi um erro de grafia. Minha mãe gostou muito de uma advogada que se chamava Dercila Bastos. Só que o cartão na época, a caligrafia dela, o C dela, estava tão juntinho que parecia um O. E aí minha mãe, falando com meu pai, disse que queria um nome diferente, viu que a mulher era uma mulher bonita, sei o quê, poderosa, todo oposto, né? Eu sou quase hippie. E a mulher cheia dos ouro e tudo mais. E aí, quando ela foi registrar, minha mãe disse, olha, eu quero que seja Deroila, mas na verdade o nome da mulher é Dercila. E aí ficou Então, assim. mas você já está respondendo, Você sabe de onde veio o teu nome. Primeiro tem a necessidade da tua mãe de ter o nome original. É uma informação para você. E outra, baseada numa pessoa específica, singular. Você falou, mas ela era do ouro e eu sou mais hippie. Olha a singularidade aí, ó, a singularidade do nome e uma questão aí também semelhante da mulher. Singularidade. A história dessa mulher aí, talvez tenha informação. E cuidado para não ser na polaridade, não tem? Tem integridade nessa relação, né, desse nome. Porque se for polaridade, é a mesma coisa, entende? Que não é um problema nenhum, não é problema Não, como então, assim? Explica melhor esse negócio de polaridade. Por exemplo, eu vou ser raso agora, por causa do tempo que o Vini falou. Polaridade. Sei lá, o meu pai era bom. Não, meu pai era ruim. E aí eu sou bom. Só que eu quero ser tão bom nessa polaridade do meu pai, que aí eu vou sendo bom. De repente eu estou igual ao meu pai. Entende? Porque é a mesma coisa. Então, tem que buscar integrar. Ele era ruim. Exemplo, pelo amor de Deus. Ele era ruim. Então, e eu não quero essa ruindade. Então, gente, é muito difícil fazer isso, tá? Mas vamos abandonar essa ruindade. Ponto. Não vamos colocar nada no lugar. Vamos criar. Vamos trazer. Vamos abrir espaço. Olha que coisa doida. Então, quando criança, eu tive uma atividade na escola que eu tinha que dar um significado no meu nome. E aí eu procurei nos livros de significado de nome, tentei juntar, se tivesse um D, O, com I lá, não tinha. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer essa lição? Aí eu falei para a professora, não tem como eu fazer essa lição. Aí ela disse, tem sim. Não, professora, eu não encontrei o significado. Aí ela disse, olhou para mim bem carinhosamente e disse, se vira. Eu falei, nossa. Eu voltei para a cadeira e fiquei lá. Falei, o que eu faço? O que eu faço?
Aí eu pensei, bom, já que todo mundo vai falar meu nome, tem que ser uma coisa legal, né? Vou inventar um significado que vai ser uma coisa legal. Então eu juntei umas coisas que eu achava legais e umas coisas que eu ouvia com frequência. Meu pai falava muito da Austrália, dos cangurus. E ele nunca foi para lá. Fantástico, E isso, fantástico. eu me apaixonei numa excursão de escola pelos índios. Eu ficava fascinada de vê-los. E eles falando coisas que eu não entendia nada. Eu falei, gente, que coisa linda. Estou quase nua aqui, tá todo mundo tranquilo. Eu era muito pequenininha, eu tinha uns 6, 7 anos quando eu vi isso. E aí eu gostava muito dos pássaros também. E aí todo mundo falava paz todo o tempo, paz, paz. Então, para mim, eu associei paz sem entender. Paz eu associei com que todo mundo queria. E liberdade eu associei com os pássaros. Então, eu escrevi assim, Deroila significa paz e liberdade com os índios da Austrália. E eu nem sabia que tinha índio na Austrália. Depois que eu descobri que tem esse negócio, tem os aborígenes da Austrália, é uma cultura muito antiga. E, enfim, aí eu entreguei para a professora, ela disse que não precisava entregar, que era só para ler para todo mundo. Eu falei, nossa, que caramba. Aí eu falei, vou mentir para todo mundo, eu fiquei roxa na sala. Aí quando eu disse o significado, todo mundo disse, uau, que legal. Eu falei, gente, isso aqui é só um trabalho. Isso aqui não é verdade. Olha aí, tu trazendo todas as soluções. Olha, tu lembra dessa historinha de 6 anos de idade. O teu pai gostar de canguru, os indígenas, tudo isso tem a ver com... Tu resolveu, ó, o que tu trouxe aí já tem bastante questões aí. Não que resolveu, mas aí já tem bastante questões para te explorar. Tem a advogada, tem a história de quando era criança, o canguru que o pai gostava, os indígenas que tu achou fantástico. É isso, é esse o caminho. Eu só sei que se eu fosse a Deroila, eu ia viver feliz com os índios na Austrália. Pegava minha mochila. Eu vejo um pouco... pode falar. Peraí, ó. Antes que a gente entre lá antes que a gente encerre isso. Ó, vai para os índios da Austrália, tudo bem. Mas por quem você vai? Tá? Porque é muito comum, isso é um padrão. Teu pai nunca foi na Austrália, você falou. Agora você vai por você ou você vai por ele? Por mim! E se você for por ele, vai conscientemente, tá? Então presta muita atenção. Se você for ver os cangurus na Austrália, por quem você está vendo? Você está vendo por causa do teu pai, porque era o desejo dele? Ou é você que quer ver os cangurus? Entendeu a parada do padrão? Eu iria para a Austrália para conhecer 1% da população que ainda existe, que é os aborígenes da Austrália. Por eles. Mas se você for fazer isso, por quem você está fazendo? É a minha pergunta. A minha pergunta não. É uma pergunta para você, né? Veja a sua pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta importante, antes de ir para a Austrália. É interessante. Se você conseguir eu vou ficar 10 anos pensando nessa pergunta até ir para a Austrália. Pensa e vai, né? Não sei. Por que está pensando em ir logo para a Austrália? Não, agora não. Nesse momento, agora não. Porque assim, ó, de repente você não responde. Não é que você... Essa é a minha pergunta do que eu ouvi você falar. Talvez a sua pergunta seja outra, tá? Por favor. Mas se essa pergunta lhe ressoar, mesmo que você vá para a Austrália, não tem? E ela ressoar, leva essa pergunta. E quando chegar na Austrália, talvez você tenha só a resposta lá. Ou de outra pergunta que você criar também, né? Gente, vamos, Vini, manda brasa. Alguém tem mais alguma questão? E aí a gente desdobra aí. Tem muitas coisas lindas, mas eu achei fantástico a tua abordagem. Deroila. Olha que diferente. Interessante é que o nome da Dero, eu não sei porquê, ela traz um pouco de inovação para mim. A imagem da Dero sempre me traz um pouco de, gente, vamos começar de novo, vamos ver por onde. E é engraçado que o nome dela traz isso já, né? Ela teve que inovar, parece que foi criado para ela, né? De qual estado você é, Deroila?
Eu sou nascida aqui em São Paulo, mas meus pais são do Maranhão. E você nasceu em São Paulo, né? Sim, eu e meus irmãos. É o estado da inovação. Sim, muito. Cidade capital aqui. Legal, legal. Eu acho interessante que a Deroila falou, né? Que os Deroila. Ah, eu falei errado. A Dero falou que os pais dela escolheram um nome, queriam um nome fora do comum, não sei mais o quê. E de alguma maneira eu vejo a Dero como essa pessoa que é fora do comum, que é alguém fora da caixa. Eu não gosto muito dessa expressão fora da caixa. Para mim, ela já está tão banalizada, assim, a forma que é dita. Mas, assim, a Dero, para mim, tem um pouco disso, assim, dessa representação de uma pessoa singular, diferente. Olha, eu não sabia que ia ser tão elogiada hoje. Olha, eu podia vir mais cedo. Brincadeira. Viu? Gili, meu nome, eu fui, bem, um pouco castigada no sentido de que eu tinha que dizer que meu nome era um hiato e tem que ter acento no i. Mas não tem acento no i. Então, você pode pronunciar como você quiser, que eu vou adorar ouvir meu nome de uma forma diferente. Ah, tem inovação até no ouvir, né? É. Gente, uma proposta. Como as pessoas que estão aqui hoje já sabem fazer reconhecimento, emissão e liquidação, vamos fazer uma dinâmica diferente hoje e a gente ganha mais tempo, cronologicamente falando. Ou seja, eu quero dizer... Na próxima vez tem que começar mais cedo. Não, eu acho o seguinte, vai rolar mais uma oficina, certamente. Mais uma oficina local sua. Parte 3. Então é o seguinte, a gente está só começando, só está aquecendo, gente. Pô, imagina, muita coisa para a gente viu que a gente nem entrou naquele link? Aquele link que eu te mandei, nem entramos naquilo. Não, então, mas eu não estou com pressa, Alguém está com pressa? Não, então, o que a gente vai fazer é o seguinte, em vez de eu fazer como eu costumo fazer a explicação, etc., eu vou preenchendo, eu já disponibilizei no chat o link, né, da planilha Fluxo dos Tokens ADC. Então, todo mundo aqui pode acessar e abrir. E quando a gente estiver chegando lá para 20, 45, 20, por aí, 40, 45, eu compartilho a tela e todo mundo ao mesmo tempo preenche e vai colocando. O que vocês acham? Todo mundo chega lá e vai fazendo seus reconhecimentos, emissões, etc. E a gente faz uma dinâmica diferente, uma dinâmica já distribuída, né? Fica a proposta. O que vocês acham disso? Assim, ó, eu não sei o que o pessoal vai falar. Eu vou precisar de 5 minutos que meu mano está chamando, tá? Aí vocês vão decidir nesses 5 minutos. Tá no momento. Eu acho maravilhoso isso, Vini. Muito bom, porque a gente não... eu vejo sempre você fazendo esse esforço por todo mundo, né? Porque a gente não está habituado a fazer. E então, isso seria maravilhoso. Então, porque a gente tem que perder tempo com aquilo, porque é meio pedagógico, né? Tipo, tem que fazer pelo outro. Isso aí, querida. Então, assim, o link está aí no chat para quem não tem. Abre, deixa uma abinha aberta no seu, sei lá, né? No seu note, no seu PC, no seu celular. E aí, quando a gente chegar um pouquinho mais para o final, né? Porque a próxima oficina vai começar às 21. Então, a gente ganha mais tempo aqui para a gente conversar, trocar. Tá muito gostoso Nossa, tá muito gostoso acessar todas essas histórias. Né? Imagina, aquela coisa, né? A gente se conhece, mas não se conhece. Né? A gente se conhece, mas vai se conhecendo. Né? Na medida que a gente vai se misturando, se emaranhando, a gente vai se conhecendo de fato. Né? Eu achei muito bacana a ideia do Vi também, para a gente cada vez mais se familiarizar com essa planilha e fazer uso dela e brincar com ela. Eu acho que é ótimo essa ideia. Uma ótima ideia, Vi. Obrigado. Beleza. Então, assim, agora vamos aproveitar aqui, já que o Gili for tirar os 5 minutos dele, providencial, e perguntar, né? Eu não sei, é interessante, de repente, vocês compartilharem um pouquinho do porquê da chamada da oficina, né? Por que se chama-se Junto Entre, né? Genealogia Junto Entre. Aliás, Gili, fica aqui a proposta disso ser um fork
da genealogia dos acontecimentos, né? Dos inícios. Por quê? Um fork que eu estou falando? Porque, assim, quando você conceituou junto entre, cara, tu jogou um foco violento numa coisa que conversa com várias coisas aí fora, né? Conversa com constelação familiar, por exemplo. Conversa com Sim. um monte de coisa, né? Então, eu achei genial. Então, assim, eu ia perguntar para a galera expor um pouquinho a percepção dessa genealogia junto entre, mas já que você chegou, cara, fica à vontade aí. Não, eu quero ouvir também o pessoal. Então, eu não falo de constelação, porque eu não sou constelador. Já li e leio muita coisa de constelação e de psicogenealogia. Só que eu falo a partir de onde eu me sinto mais confortável, que é de genealogista e artista, não tem? De tarólogo, né? Então, por isso que eu uso como referência a metagenealogia de Jodorowsky. Claro que tudo isso que eu falo está misturado aí de psicogenealogia e de constelação, mas eu falo de um lugar da metagenealogia, do tarô evolutivo do Jodorowsky, da psicomagia, eu falo desses lugares, da performance artística, né? Mas tem a ver, sim, são coisas que estão aí paralelas, né? Eu gostaria de ouvir também o pessoal falar sobre o junto e entre. Vamos ver se alguém tem algumas informações aí. Vamos ver se tem coisa nova para mim também. Alguém gostaria de dizer o se sentir aí junto e entre, porque eu não estou entendendo muito bem. Desculpa que minha fala está um pouco acelerada, é porque eu estou esses dias um pouco ansiosa. Queres falar para ela, Vininho? Como assim? Eu não entendi a dúvida dela. Depois de tantas caminhadas por aqui, em rede, qual é a sua dúvida? Eu não entendi esse convite de junto e entre. Talvez tenha a ver com essa relação dessa interação que se envolve com um monte de coisa e nesse envolvimento externo a gente se depara com o que está interno, que está faz tempo paradinho, que a gente nem olha mais. Tem sim a ver com isso que você falou e tem a ver com isso que a gente está fazendo aqui, que é junto e entre também. Junto e entre ancestral, mas as nossas relações, esses padrões também têm a ver com essas nossas relações. Por que nós aqui nos encontramos? Por que não são outras pessoas? Por que a gente não foi se encontrar com outro tipo de discurso, com outro grupo de pessoas, né? Eu acho que todo mundo aqui tem DNA alienígena. Ah! Gente, sabe o que eu senti agora da gente voltar a fazer aí uma conversa sobre essa planilha aqui, brincar com ela? Estou sentindo isso. Viu? Isso já está programado? Então, mas esse negócio da planilha vai fugir um pouco daquilo que a gente está aqui olhando, não sei. Tá. Eu acho que a gente reconhecer... Eu acho esse exercício, sabe o que eu achei realmente? Eu acho que esse caminho, essa trilha que a gente pegou aqui, eu acho que ela é tipo uma semente dessa viagem mesmo que a gente está fazendo aqui, de entender o que a gente está fazendo, o que é rede, o que sou eu, o que é o outro. Eu acho que tem muito pano para manga se a gente continuar indo por essa trilha. Eu acho que pode trazer muitos crescimentos, sabe? Muitos fortalecimentos, assim, eu imagino. Olha, me veio uma coisa agora, tá? Eu digo o seguinte. Eu falei lá no privado com o Vini na primeira vez, que eu disse o seguinte: eu não me preparei em termos de informações, papel, para fazer a primeira oficina.
eu me preparei para me relacionar, né? Para esse entre e junto. Então, tem um conhecimento que já é meu, mas tem um conhecimento que é nosso. Eu acredito muito nisso. E eu sou muito falador, né? E eu acredito que em alguns momentos, nessa falação, depois eu vou prestar atenção e disse, gente, mas o que é isso que eu falei, não tem? Eu tenho a impressão de que não é, gente, artifício, né? Não sei se é isso mesmo. Mas eu tenho, às vezes, a impressão de falar alguma coisa que não é minha. Depois, observando, né? E eu entendo isso como processo, como artifício, né? Como uma canalização, não tem? Então, sim. Então eu entendo assim que é a informação que vai chegando. Né? E agora me chegou uma informação que eu acho que é interessante. O exercício, vamos tomar como uma psicomagia. Não sei se alguém já viu a psicomagia do Jodorowsky. O Jodorowsky diz o seguinte, tem a magia, que é... aquelas... Gente, nós temos várias religiões brasileiras que são magísticas, né? E ele diz que o interessante da magia é que ela é material. O Jodorowsky estudou as magias no México. Ele diz que ela é material. Então, você pega um alguidar, você pega um milho, você pega grão de pico e você coloca em tal lugar, cozinha com água, não põe sal. E aí você faz alguma coisa e as pessoas vão encontrando solução dentro dela. E isso é a magia. A psicomagia, que é uma proposta de performance artística que ele diz, é pegar esses artifícios da magia, mas com um significado que eu posso criar, inclusive, ou eu posso, a partir dessa minha cultura magística, a indígena, a negra, a europeia, pegar esses signos e criar artifícios materiais, porque nós somos matérias, né? Então, de repente, eu olho para essa questão familiar. Eu olhei. É verdade, tem a ver comigo. Lá, eu sentado no divã. Tem a ver. Mas e daí? Nós somos matéria. Então, criar um artifício material para romper, ou para dizer, ou para se unir aquilo. Porque a gente não quer romper tudo, né? Para criar esse vínculo. Eu crio um artifício material, né? Que ele chama de psicomagia, que é uma magia para essa reorganização. Seria metabolizar, seria mais ou menos assim, metabolizar, mas materialmente, assim, concretizando. Isso, porque olha só, gente, vamos falar ainda sobre a família. Casamento, tem um ritual, coloca um anel. Gente, isso é pesado pra caramba, hein? Pesado não no sentido negativo, é pesado, né? Tu vai lá, tem um ritual, põe aliança, tem alguém ali dito que mensageiro de Deus, ou cartorário, que ele é instituído pelo Estado. Tu assina um documento, é material tudo isso. E aí, né, para romper essas questões, ou para se alinhar a elas mais fortemente. Então, ele propõe um ato material. O ato material que eu sugiro agora, ele é material, não é material. Talvez a gente traga um ato material, ele pode surgir a partir disso. Então, a minha sugestão, essa questão da Derô, que ela trouxe, da professora dizer, se vira, né, com o teu nome, pegar o significado do nome, aquele significado que já existe, ou, sugestão, se ouvir, ou escrever, não sei, cada um tem uma ferramenta que se alinha melhor, começar a escrever você falando sobre você mesmo, sobre seu nome. Eu sou Giliardi. Rodrigo, eu acho que o teu microfone está aberto aí. Nossa, precisei fazer uma pecinha de teatro. Pronto, maravilhoso, né? Então, eu pegar esse meu nome, independente de ser o significado real ou não, e começar a me ouvir, escrever esse nome e, a partir dele, criar um ato material. Você está falando uma pecinha teatral, né? Essa peça teatral pode ser para alinhar-se mais com esse nome, pode ser para alinhar com ele e romper outras questões dele também, né? Cada um vai criar o seu ato material a partir dessa criação do nome. Pode ser um acróstico, né? Essa era uma alternativa também, que você não pensou com 6 anos, pegar o nome e fazer um acróstico. Lembra dessa coisa do acróstico? Cada letra do nome criando uma palavra?
Eu né? ganhei isso da minha amiga Luane. Ela fez isso com o meu nome. Eu vi os índios aos 6 anos e aos 10 anos eu construí o significado do nome. Inventei, né? Só para ganhar nota. Eu tinha um incômodo muito grande quando era criança com o meu nome todo. Giliardi, primeiro que todo mundo começava a cantar aquela música A Pug, o Percevejo, fizeram combinação. Isso me irritava profundamente quando era criança, né? Então eu sabia que lá na adolescência eu tinha que me alinhar com o meu nome, né? E o meu nome é assim, Giliardi de Souza. E Souza é muito comum. Aí, gente, o meu primeiro nome é o único nome que eu tenho, o meu sobrenome é o único sobrenome que eu tenho. Não tem 2 sobrenomes para escolher um, né? Então, lá na adolescência, eu disse assim para mim, eu vou escolher o meu melhor nome que eu tenho. Aí eu peguei Giliardi de Souza. É o melhor nome que eu escolhi para mim, que é o que eu tenho. Eu nasci com ele e aí eu escolhi ele como meu melhor nome. Giliardi de Souza. Aí tinha uma colega uma vez que chegou para mim, por que você fala assim, Giliardi de Souza? Eu disse, é o melhor nome que eu tenho, o melhor sobrenome que eu tenho é o Souza. Eu sou Giliardi de Souza. Entende? O pessoal achava engraçado, né? Isso me veio uma pergunta. Nessa criação de nomes artísticos, será que eles se baseiam mais para numerologia, para obter um sucesso, né, com o nome utilizando a numerologia, ou tem alguma questão de ser mais harmônico para pronunciar, algo assim? Tem gente que usa as duas coisas que você está falando, mas nessa proposta que eu estou falando, por exemplo, se você usou a numerologia, olha para a numerologia. Mas por que você escolheu aquele nome? Não tem? Independente se é para bonito, sonoro, o meu nome de nascimento, o meu nome artístico, todos eles vão falar sobre mim. Né? Independente da ferramenta que eu usei para escolher esse nome. Mas tem gente que usa uma ferramenta ou outra que você apresentou. E tem gente que usa as duas ferramentas. Sabe que isso está parecendo edição de imagens. A gente edita imagens. Pintado. Sim, claro. O Sim, retrato imagens... pintado, Não entendi. Aquele retrato pintado, ele concretiza isso que você está falando, né? Sim. E nós editamos imagens sobre nós. Sim, e imagens na nossa cabeça também, né? A gente edita coisas na nossa cabeça, né? Eu quando eu escolhi essa profissão, eu viajei bastante nesse sentido, assim, sabe? Eu tenho essa profissão, editora de imagens. E eu viajava muito, eu brincava disso, entendeu? Às vezes eu editava a minha vida. Não, eu vou tirar fora isso. Cortar fora esse aqui eu vou ligar com esse. Eu dava umas editadas, assim, né? Porque tem horas que conscientemente, entendeu? Não que eu fizesse isso assim conscientemente. Tem horas que eu falo, não, gente, isso não vai me servir para nada. Para que eu vou ficar carregando isso? Tchau, entendeu? E tu tem consegue, a ver com isso. E isso que tu fala do dar tchau, tu consegue de verdade dar tchau para isso? Consigo. Bom, algumas coisas não, né? Algumas coisas levam tempo, mas você tem que pensar, né? Tipo, não, vou jogar isso fora, né? E aí leva um tempo para jogar. Isso é maravilhoso como performance. Eu também faço isso, é claro. Né? Depois eu posso até ler um pedacinho da bibliografia que eu fiz para mim, tá? Do livro, que é ótimo. Eu batei no Armorial do Ariano Suassuna. E aí, assim, ó, de que lugar, minha pergunta é, de que lugar vem essa edição, não tem? Se ela é de negação, olha para aquilo. Agora, eu vou editar minha vida e pronto, não tem? Eu estou resolvido com aquilo. É isso aí, né? São coisas que não vão servir para nada. Para que você vai ficar carregando aquilo, né? Não, ou algumas projeções, né, que pessoas fazem para você e jogam para você e você fala, o que eu vou fazer com isso, né? Não tem isso também? Ou algumas coisas que parece que você é capturado, né, em relações, assim, eu estava conversando até com a minha terapeuta sobre isso, parece que você é chamado ali para sei lá, fazer parte de uma história que você fala, mas por quê?
isso não é meu, né? É todo um jogo familiar, é aquilo que você estava falando, né? É toda uma história familiar que te captura, né? Te chama ali para um negócio que fala, mas pois isso não é meu, né? Então, esse tipo de coisa que é interessante, né? Pensar. Eu reflito muito, por isso que estou achando super interessante. Reflito sobre essas escolhas, né? E lógico, eu não acho nada legal você jogar alguma coisa que é isso de negação, para você não trabalhar com aquilo, né? Aquilo, puxa, aquilo que você iria crescer, né? Você vai jogar fora, né? Claro. Às vezes de dor também, né? A gente faz isso, todos nós fazemos. Tem uma dor muito grande, eu me sinto melhor não olhando para ela. Ok, não tem, mas prestar atenção nesses detalhes, entende? Né? É estar consciente, né? Fazer essas escolhas conscientes. E a gente cria personagens, tem um monte de máscaras, cada pessoa a gente lida de um jeito. E tá consciente dessas máscaras, né? Que é legal. Uhum. Ou deixar fluir, como você faz, né? Eu achei muito legal. Você falou que você foi crítico, sei lá, pareceu, em relação... Você não veio preparado para fazer a primeira conversa. Eu achei tão, assim, uma energia tão boa, assim, sabe? Que foi acontecendo, que não tinha nada pré-determinado. Eu amo essas coisas, sabe? Às vezes a pessoa constrói demais, né? Um estilo, uma cara para entrar lá e ser assim, assado. E você não, foi indo assim. Eu amei. Eu achei que muito legal. É isso que eu tento fazer comigo. Eu tento não criar uma coisa pré-fabricada, assim, sabe? E por isso que eu admirei. Tipo, eu quero descobrir também o que tem ali, né? Então, se você começa a criar muitas formas prontas e você não acaba não entrando em contato com o que é. Então, sim, ser íntegro consigo, né? Sim, mas eu vou dizer uma coisa, mesmo criando aspas, tá? Essa mentira, se eu tenho consciência dela e eu estou alinhado com aquela criação, é muito legal. Tu chegar no lugar, tu tá alinhado com aquele teu personagem, principalmente alguns ambientes que são teatralizados, gente. A nossa sociedade institucional é cheia de teatro. E tu chegar num local desse, alinhado com esse teu personagem, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já me senti muito bem, assim. Para mim, tá? Pelo menos algumas experiências que eu tive, assim, é quase um êxtase, né? O ar gestual, as pessoas pensam muito em gestual, que eu vou falar, e tu tá ali, fazendo o personagem com... gente, é hilário, assim, não sei, é coisa para contar história. Porque, gente, uma vez eu estava num ambiente, eu não vou falar o ambiente, senão as pessoas que ouvirem isso, elas vão saber. 2 pessoas que eu conheço, tá? Eu conheço as 2 pessoas na profissão, porque eu já trabalhei com elas, e fora da profissão. E aí, as 2 têm os seus personagens. Eu também, todos nós temos nossos personagens profissionais, que é muito importante dessa sociedade capitalista, e a gente acredita muito neles. E um dia, essas 2 criaturas não se conheciam. E um dia elas foram apresentadas, só que quando elas foram apresentadas, eu assisti elas no local de trabalho delas. E elas estavam se relacionando nos personagens delas, sabe? Na profissão. Eu estava olhando assim aquilo, eu disse, eu não acredito isso que eu estou assistindo, não tem? Porque a impressão que eu tinha, claro que esse é o meu olhar, não tem? É que elas estavam numa atuação e acreditando naquela atuação. Eu olhei, gente, o que é isso? Não tem? Não estou acreditando que eu estou assistindo essa cena, né? Porque a gente conhece aquelas pessoas de outro espaço, né? Eu disse, claro, não sei o quê. Vai no meu gabinete, lá. Tudo bem no meu gabinete, mas como a pessoa falava, meu Deus, ela está acreditando que aquilo é quem é essa pessoa, né? Acho que você pensou assim, quem é essa que eu não conhecia? Né?
Duas pessoas que eu estou falando é duas pessoas muito queridas, não tem? Eu disse, o que é isso? Não tem? Oh, meu gabinete, fala com a minha secretária. Eu acho que isso que você está falando é um pouco o que a gente tem em comum aqui, eu acho. Acreditar no personagem é complicado, né? Eu acho que essa como se diz, essa originalidade não, aquilo que você falou, a integridade, eu acho que é um pouco o que une a gente aqui, eu reconheço, sabe? De não ter muito essa coisa de pular para uma outra pessoa, de não achar que você é profissão, você é sua profissão, né? Cadê a pessoa nisso, né? A gente tem essa busca, eu acho que em comum, essa busca de cadê a pessoa humana de verdade, né? Que tá ligando umas às outras aqui, né? Eu vejo isso como comum entre a gente. Não é à toa que a gente se ligou, né? Não, eu acho que não é esse à é um toa. dos motivos. Eu acho que tem muito a ver com esse junto entre. Eu não sei se alguém quer falar, mas... diga. Chegamos no horário. Chegamos à marca de 8h40, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma proposta, um convite e um elogio. Vou começar pelo elogio, e o elogio vai justamente para esse espaço junto entre que nós estamos explorando, né? Mas eu vou estender esse elogio à pessoa que se abriu, né? se deixou acessar e que está facilitando, vamos dizer assim, essa navegação da gente por esse espaço junto entre, né? Que é o Gili. Então, Gili, assim, fantástico, demais. Ficamos todos aqui com a sensação de que não acabou, quer dizer, na verdade tem muito mais para a gente explorar aí pela frente. Fica a proposta da terceira, né? Oficina Glocal, para a gente continuar essa exploração que a gente está apenas começando. Eu ainda sinto assim, eu acho que todo mundo aqui sente da mesma forma, tá? Então, o elogio é esse, cara. E o elogio, na verdade, vai além disso, porque nesses 2 ou 3 anos que a gente se conhece, eu nunca conheci esse Gili que a Maia, todos nós aqui estamos conhecendo. Estamos conhecendo um Gili que a gente não conhecia, né? Ai, que legal! Querida quarentena! Eu achei a sua atitude, seja nas trilhas, nas criptotrilhas, seja lá de qual iniciativa for da estação, né, da animação rede da estação, você sempre teve uma atitude, sabe, Gili, de explorador, cara. Assim, e explorador é aquele que chega ouvindo, chega tateando, curioso, vai levantando, entendeu? Ele não chega impondo nada, ele não chega desmatando nada, ele não chega colocando pauta ou agendando as pessoas, né? Então, assim, a sua atitude de explorador é uma coisa inata sua, cara. Você nasceu com essa coisa. Você é um explorador nato, entendeu? E eu estou extremamente surpreendido, aliás, desde a primeira oficina para cá, eu ainda estou meio que caindo, assim, eu estou cambaleando de surpresas, a forma como a gente está descobrindo você, entendeu? E eu estou assim, você já gostava de você, eu agora já passei a amá-lo, entendeu? Assim, com toda a intensidade. Então, querido, esse é o elogio que eu tenho para te fazer, tá? Esse elogio, eu tenho certeza que todo mundo aqui faria a mesma coisa e de forma diferente, entendeu? A segunda coisa é a proposta da gente, daqui a pouquinho eu vou compartilhar a tela com a planilha e todo mundo, a gente fazer um reconhecimento, emissão e liquidação bem diferente que a gente, um total silêncio, todo mundo datilografando, e aí depois no final, quem quiser, né, tipo assim, só mandar mensagem para o Gili, a gente te manda. E por fim, um convite. Maia, segunda agora, nós vamos fazer o 7º encontrão local da iniciativa Sem Covid-19, né? Na segunda passada agora a gente fez sobre o futuro do futuro, né? Qual é o futuro do futuro? Nessa agora a gente quer conversar com as pessoas, aquelas pessoas que são tão ou mais humanas que nós mesmos, as pessoas que não enxergam, não ouvem ou têm dificuldade para andar ou coisa do gênero.
E eu acho que seria muito legal a gente fazer um encontrão para ouvir pessoas assim. Ouvir pessoas, e eu estou te convidando para você fazer o co-hosting comigo. Convidar pessoas, para além de você, convidar pessoas que, pela inabilidade, enfim, ou pela oportunidade de... Às vezes a gente tem que encarar dessa forma mesmo, pela oportunidade de não enxergar, ou de não ouvir, ou de não ter uma capacidade física, digamos, considerada, entre aspas, normal, né? A gente ouvir essas pessoas, como é que elas estão sentindo, né? Todo esse marco civilizatório que a gente está vivendo com a pandemia do Covid-19, entendeu? Então fica o convite, caso você aceite, tá? Essa mensagem se autoexplodirá em 5 segundos. Né? Isso é para mim? É para mim, é isso? É para você co-hostear, você fazer o co-host, como a Jananda, que estuda futuro, fez o co-host comigo, e eu estou te convidando a co-hostear comigo esse encontrão na segunda-feira, entendeu? A partir de 7h30, 8h. E daí, todas as pessoas aqui ficam convidadas para convidar quem você conhece que não tem a visão, que não tem a audição, que tem alguma incapacitação, digamos, alguma falta de mobilidade física, tá? Para chegar junto, porque vai ser um encontrão dedicado a ouvir essas pessoas, né? Vamos estar explorando e ouvindo elas. Se você aceitar, pois, vou ficar muito emocionado. Eu acho que todo mundo vai adorar. Eu aceito. Acho muito importante isso. Inclusive, eu acho super rico falar sobre isso, sabe? Só que eu não estou lembrando de ninguém para convidar. Não sei, eu penso assim, eu vejo que o Marquinho é uma pessoa que eu andei conversando, por exemplo, que anda muito angustiado, que ele está ficando com uma surdez, bababá, e fica reclamando, né? Então eu tento conversar às vezes com ele sobre isso, né? Dele ter uma outra visão. Eu acho super importante o jeito que a gente encara essas coisas, né? E aí, sei lá, se você me ajudar a pensar em outra pessoa, não... Sim, não, a gente vai... Eu vou convidar, e todo mundo aqui está convidado a convidar quem conhece, entendeu? Para chegar junto para segunda-feira a partir de 8h. Tá bom, gente? Então, Gili, finaliza aí, querido, que nós vamos agora... Eu vou compartilhar a tela e as pessoas que estiverem com a planilha na mão já podem fazer seus reconhecimentos, emissões, tá? E propor liquidação. Vamos lá. Tá, o que é? Para mim falar o quê? Não sei. Gente, como eu falei, eu sinto que muito desse conhecimento tem coisa minha, mas eu acredito que tem coisa do nosso. De novo, a outra vez eu falei, eu me preparei para estar junto, né? A Maia disse que gostou muito disso. Claro que eu faço de forma completamente diferente, mas a primeira vez que eu ouvi essa proposta foi da Ana Tomás, e eu fiquei encantado com essa possibilidade. Então, eu tento, dentro de mim, fazer esse exercício, né, de se preparar para entrar em relação, né? Uma coisa nova também para mim, e eu acho que faz muito sentido. E eu acredito que realmente é uma captação, assim, porque dessa vez eu me preparei para falar, mas eu não falei 1/3 do que eu escrevi, né? Por quê? Porque eu acho que eu só fiz a canalização. O que surgiu é nosso, não é meu, né? Então, eu acho que é isso que eu tenho para dizer. Sensacional, querido. Nós já estamos fazendo aqui o reconhecimento, a emissão. Quem quiser chegar junto, Berli sabe fazer isso aqui, certamente. O Indy já viu algumas vezes, a Derô também já fez. Então, lá, estamos fazendo aqui, tá? Vai ser legal a gente ver isso aqui acontecendo ao vivo e a cores. Sim. Enquanto é feito isso, que aí, aproveitar esse silêncio sepulcral, que eu vou destruir ele, aquela questão da autoedição, né, Maia? No final do livro foi feita uma bibliografia uma bibliografia minha, né, para o livro, que é do Luiz Ferreira Quaderno, acadêmico de Argamacilha. Aí ele escreveu um monte de coisa, mas o legal é o final. Só vou ler o final porque não é muito blá blá blá, né? Biografia. Olha que arrogância minha, né? Que ego, né? Eu vou ler para vocês a minha bibliografia.
Mas eu vou ler o final. Olha o que o Luiz escreveu. O curioso sobre seu nascimento é que, diferente da maioria das pessoas que afirmam que vieram trazidos pela cegonha ou que surgiram da cabeça do repolho, Giliard afirma categoricamente que foi resgatado por seus pais do quadro que fica no lado direito de quem entra na Catedral Metropolitana de Florianópolis. Assim acaba a bibliografia. Peraí, eu acho que eu perdi o finalzinho. Depois você podia tirar uma foto, mandar pra gente? Eu quero ler isso com calma. Então, eu não sei se... Tá, eu mando. Mas eu falo assim, ele escreve assim no final, o Luiz, né? Giliard afirma categoricamente que foi resgatado por seus pais do quadro que fica ao lado direito de quem entra na Catedral Metropolitana de Florianópolis. Isso é o nascimento do Giliard. Segundo... Já teve gente que veio falar para mim que foi lá, que leu isso e foi lá na Catedral de Florianópolis para encontrar esse quadro, para ver onde é que estava esse quadro. Então, mas para mim ainda preciso descobrir. Eu acho que eu preciso entender melhor. Fala mais. Em vez de ter vindo, né, eu vou interpretar o que o Luiz escreveu. Em vez, as pessoas falam que vieram da cegonha. Eu fui trazido da cegonha. Eu fui aqui da cabeça do repolho. Aí ele disse que eu falo que eu fui resgatado pelos meus pais, assim foi o meu nascimento, que eu estava no quadro, na Catedral Metropolitana de Florianópolis, do lado direito, na entrada da catedral, e eles me resgataram daquele quadro, tiraram da pintura. Ai, que interessante! Aí teve algumas pessoas que vieram me falar. Eu sei de onde que o Luiz tirou isso, não tem? Ele criou, mas ele se baseou em algumas literaturas, né? E aí teve gente que veio me falar que foi lá na Catedral de Florianópolis procurar esse quadro. E tem quadro lá? Tem um quadro lá, nesse lugar. E você ficava olhando esse quadro? Não, segundo o Luiz, eu fui resgatado desse quadro. Eu estava no quadro e o meu nascimento foi esse resgate. Foi tirado desse quadro. Sim, entendi. Mas tem um quadro lá. Tem um quadro lá. Que curiosa de ver esse quadro. Não tem nem foto daí. Tem foto aí? Eu não tenho foto. Um dia, quando o mundo renascer, eu vou ver se o quadro ainda está lá. E eu bato uma foto. Tá bom. É verdade, eu nunca bati foto desse quadro. Você olhava muito para ele? Não, foi o Luiz que escreveu isso, não é eu. Ele que tirou isso? Ele tirou isso da cabeça dele? Ele disse que foi eu que falei. E não... tá. Mas ele falou isso... Não foi. E aí eu gostei. Ele que fez a bibliografia disse, tá bom, é isso aí. Que é essa coisa que a gente estava falando, né? Entendi. De estar desconectado, assim, veio de um lugar qualquer, da cegonha, do quadro. Estava lá no quadro. Aí já teve algumas pessoas que falaram, daí eu fui lá ver o quadro. Tu escreveu? Eu disse, não, eu botei no livro, mas não foi eu que escrevi, não. Então, é só para falar sobre essa coisa da criação, né? Personagem, né? Quanto a gente acredita nesse personagem que somos nós. E se usa várias máscaras assim, né? Estar alinhado com elas e não acreditar nelas, né? A Cuca, que é uma pessoa também que faz parte daquele movimento lá do Muda, da Ana Tomás, ela tem algumas lives lá do Muda, que são as meditações da vacuidade. Então ela fala sobre essa coisa, né? Do acreditar no que, né, o que eu vou acreditar, né, nessa coisa. Eu não sei explicar direito que a Cuca fala, mas sei lá, eu dizer, porque nem eu falei, né, eu sou genealogista. Genealogista é eu? Não, né, eu me afirmo como genealogista. Não, eu acho, outro exemplo, o meu braço, né, aqui está o meu braço. O meu braço sou eu? Não, meu braço não sou eu. A minha mão não sou eu? Não, a minha mão não.
a minha cabeça sou eu? Não, não é eu. Juntando a minha cabeça, meu braço, meu tronco, a minha mão, vários não. Não, não, não vai construir um eu? Como não? Vários não podem fazer um eu. Não. Várias negações de mim não é eu. Então, porque, assim, ó, eu tenho dificuldade de desdobrar sobre isso. A Cuca vai falar melhor, né? Mas no que eu acredito, né? O que é inerentemente existente, né? As coisas são, mas não da forma que se apresentam a nós. Então, essa corporeidade é o Giliardi, mas também não é, não tem? Será que eu sou essa cabeça, essa mão, esse braço? Eu sou eu, né? Mas não dessa forma, né? Como a gente se identifica, né? Como a gente se identifica com as coisas. Como eu me apresento, né? E aí cuidar para não acreditar nessa edição, assim, né? Eu acho que é o que eu posso resumir do que a Cuca fala. Que ela vai falar com maior maestria do que eu, né? Ela quem? Ela quem? A Cuca Amaral, ela mora em São Paulo também, no Pinheiro. Ah, ela vai fazer uma trilha não, aqui? A Cuca, ela já fez no Muda, do Amalaia. No Padre do Amalaia, da Ana Tomás. Tem lá. Se procurar lá no Muda, tem várias meditações da vacuidade. São diversas. Assim. E a Cuca que fundou. É muito legal. Acho que super vale dar uma olhada lá. Uhum. Eu ouvi bastante falar dessa coisa da vacuidade, mas eu não tive tempo de me aprofundar, não. Tem muita coisa acontecendo. Aí eu me jogo também nessa vacuidade. Eu falo, não, gente, calma. Ladrões. Gente, está faltando 6 minutos para acabar, então vamos aproveitar bem. Tá. Vai, fala aí como é que nós vamos aproveitar, gente. Vai lá, Derô, manda. Eu estou aqui me questionar por que as pessoas têm que se separar tanto quando estão em ambientes tão diferentes assim. Por que elas têm que ser talvez rígidas, talvez exigentes, talvez casca-grossas em ambientes de trabalho, sendo que o ambiente de trabalho seria um ambiente que a gente pudesse ter mais afetividade, mais confiança para trabalhar melhor. Já pensei sobre isso. Também. Então, é acreditar no personagem, né? Aqui eu tenho... Dividir isso, é da nossa cultura como é que a gente diz? Cartesiana, né? Aqui eu sou o aluno, aqui eu sou o professor, aqui eu sou o profissional. Olha que fragmentação, né, gente? Eu também acho bem triste isso aí que você está falando. É a gente acreditar nesse personagem, eu trabalhador, eu pai, eu sei lá, eu funcionário, eu isso, eu aquilo. É a gente não ser íntegro, né? A gente não ser inteiro. Olha, Dero, estamos aí no desafio, também estou aprendendo a lidar com isso. Mas é muito fácil de ver isso, né? Eu acho bem constante assim, na nossa cultura, né? E a gente, sem querer ou não, reproduz isso, né? Eu acho que é outra estagnação para a gente olhar, né? Eu acho que isso faz a gente perder muita energia. Eu penso nisso, assim. Teve 2 lugares que eu trabalhei na minha vida que são inesquecíveis para mim, assim, porque a maioria era tipo, é um ambiente de concorrência, né? Então, assim, um puxa o tapete, o outro fala mal, o outro que... Afe Maria, pelo amor de Deus, eu não consigo, eu não tenho paciência para isso. Eu comecei a cortar lugares assim, sabe? Tipo, eu não quero esse lugar, não quero ficar nesse lugar. Eu preferia ficar sem o trabalho, era insuportável, assim. E aí eu tive 2 lugares que existia era um ambiente tão amigável, era de cuidado, de cuidar do outro, de carinho, sabe? Você acredita? Mas esse lugar, o melhor lugar que eu trabalhei, ele durou pouco.
Acabou o trabalho. Era um programa de TV que durou, assim, alguns meses, não chegou nem a durar um ano, assim. Eu falei, gente, não acredito nisso, sabe? E um outro que não chegava a ser tão assim, mas rolava isso, e durou 6 anos. Também foi um lugar que, quando eu não estava trabalhando, eu ia para lá. Eu não tinha filhos, assim, parecia um clube, sabe? Tipo assim, eu tô em casa, que chato, eu vou encontrar as pessoas, conversar e tal, sabe? Era muito legal ir para lá. E parecia um clube, todo mundo sentia essa vontade, não era só eu. Quando você via, a pessoa não estava no turno dela, mas ela ia para lá. Sabe, um lugar assim... Esse sonho, né? Hã? Tu viveu esse sonho. Não, então, lá tinha, assim, claro, tinha os atritos, tinha confusões, mas tinha, ao mesmo tempo, um querer o bem o outro, sabe? Eu acho que isso que muda, né? Tipo, quando a gente percebe que a gente quer bem o outro, a gente vai ter o atrito, mas vai ter umas coisas estranhas, mas não vai virar uma guerra, né? E esse lugar, ele teve mais coisas legais, assim, que eu lembro, sabe? De gente, pessoas ajudando pessoas contribuindo umas com as outras, assim, do que os outros lugares que eu trabalhei, que eram insuportáveis. Quanto mais concorrência, mais insuportável fica. A ponto de eu não querer, tipo, ir mais pro trabalho, sabe? Assim, tipo, falar, meu Deus, isso é um inferno, eu não vou para esse lugar. O dinheiro tá comprando a minha alma, não vou para esse lugar, sabe? Infelizmente é o sério que você está falando. Crianças, chegamos ao final de mais um encontro local, uma oficina local do Gili Souza sobre genealogia junto entre, fantástico. Gili, fica a proposta para a gente fazer o terceiro, cara, tá? A gente continuar essa exploração aí, porque está muito rico, está muito bonito, né? Vai ser bacana a gente ver, subir a superfície, né? Toda essa riqueza que tem por entre a gente, né? Coisas que a gente descobriu hoje sobre a Deruíla, sobre a Maia, né? Pena que a gente não pôde ouvir mais um pouquinho a Gabi, para conhecer a Gabi, o próprio Windy, mas assim, cara, sensacional as contribuições que o Verli fez também, o Rodrigo. Cara, foi sensacional. Meu querido, beijo no seu coração, fica bem, tenha uma boa noite, tá? E dá uma olhada na planilha, porque o pessoal fez uns reconhecimentos e emissões bacana para você. Vê lá o que você deseja acessar para a sua vida, para as coisas que você explora. Já tem uma aba do lado só de coisas que estão colocadas para usufruto comum, entendeu? Tiver dificuldade, vem falar comigo, falar com a Maia, fala com o Verli, com o Deruíla, enfim, com a própria Gabi que está chegando na área, que você vai entender melhor como é que é essa dinâmica, tá? Isso aí, de fato, a gente está dando vida a uma microeconomia regenerativista local por todo o planeta, tá bom? Sim. Então tá. Beijo no coração, gente. Vamos nessa? Beijo. Bora. Valeu. Gratidão, gente. Maravilhoso. Continua, Gili. Tá, próxima. Isso. É isso aí. Vamos sim, vamos sim. Vamos nessa.